outra live eu falei com vocês sobre os prejuízos da punição, né, do autoritarismo, dos gritos, dos castigos e palmadas para a saúde física e emocional das crianças. E hoje eu vou falar sobre os prejuízos da permissividade. Muitas pessoas não sabem, mas a permissividade também causa muitos prejuízos. Mas por que as pessoas se comportam desse jeito, né? Muitas vezes essas pessoas descobriram que os gritos, castigos e palmadas causam muitos prejuízos para as crianças. Então eles saem de um extremo e vão para o outro extremo. E acabam deixando a criança fazer tudo o que ela quer. Então se a criança quiser comer fora de hora, deixam. Se não quiser escovar os dentes, se não quiser tomar banho, acabam presenteando demais a criança, dando tudo que a criança quer. E com isso a criança vai ter vários prejuízos e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, essas pessoas, né, acabam agindo desse jeito por vários motivos. Um dos motivos é que são pessoas que muitas vezes passaram por uma educação na sua infância, né, na sua própria vida, passaram por uma educação em que foram muito reprimidos, pessoas que passaram por uma educação autoritária. E muitas vezes não querem repetir isso com os filhos. E aí vão para esse outro extremo. Por quê? Porque não sabem o que fazer. E aí acabam não fazendo nada, né? E aí deixam a criança pegar várias merenda na geladeira o dia todo, a criança fica sem horário desregulado, acorda o horário que quer, se não quiser ir para a escola não vai, se não quiser tomar banho não toma, e aí deixa a criança fazer tudo, ou permitir que a criança não faça aquilo que a criança não quer fazer. Então um dos motivos é esse, né? Porque eles na sua educação, eles tiveram às vezes uma educação muito autoritária, muito rígida e não querem repetir isso com os filhos. Um outro motivo é porque eles acreditam que colocar limites sempre é de forma desrespeitosa, né? Sempre é de uma forma muito firme, colocando a criança de castigo. E colocar limites não é isso. Então, isso é uma crença distorcida. Ou seja, é uma crença disfuncional, em que as pessoas acreditam em algo que na verdade não existe. Porque colocar limites não precisa ser desse jeito. As pessoas usam esses recursos porque não sabem os recursos adequados. E existem recursos respeitosos, em que você não precisa colocar a criança de castigo, não precisa bater, não precisa punir, mas que você consegue sim colocar limites, porque isso é importante para a saúde emocional da criança. E social também, para que ela consiga se relacionar bem em sociedade. Porque enquanto o autoritarismo, ela causa prejuízos para a saúde física, né, como a gente viu na outra live, e também para a saúde emocional da criança, são pessoas que, quem passou por uma educação autoritária, muito rígida, são pessoas que muitas vezes, depois no futuro, vão parar nos consultórios de psicologia. Já as pessoas que passaram por uma educação muito permissiva, vão ter problemas sociais, na maioria das vezes. E também prejuízos emocionais e também para a sua própria saúde. E a gente vai entender melhor o porquê disso. Então, são pessoas às vezes que foram educadas com muita rigidez ou acreditam que colocar limites só seria dessa forma, né? Que é uma crença errada, mas eles acham isso. Também, muitas vezes, eles querem ser amigos dos filhos. Então, eles querem ter uma relação de igualdade com a criança. Só que a gente precisa entender que a criança, quando vem ao mundo, é como se fosse, imagine que a gente está aqui e que veio um ET aqui, abduziu você e levou para um outro planeta, totalmente desconhecido, em que tem uma sociedade lá e tem suas regras, mas são regras diferentes. Para você entender como é que funciona esse novo mundo, você precisa de um guia, né? Alguém que te guie, te oriente, te diga o que é permitido, o que não é, quais são as regras daquela sociedade, que é totalmente desconhecida para você. Então, para a criança, do mesmo jeito. Ela, quando está aqui, quando ela chega ao mundo, ela precisa desse guia. Se o pai e a mãe se comportam como um amigo do filho, apenas amigo, lógico, a gente pode sim ter uma relação de amizade com a criança, mas não é só isso. A gente também precisa ter uma relação de autoridade, porque hierarquicamente você é superior ao seu filho, você precisa ser esse guia para ele. E isso é estruturante para a criança, para a saúde mental dela, né? Para a formação da personalidade, do caráter da criança. Então você não pode ter uma relação de total igualdade com a criança. Você precisa ter uma hierarquia e autoridade sobre a criança. Não é a mesma coisa que autoritarismo, tá? São coisas diferentes. Mas você precisa ter autoridade sobre a criança para dizer para ela, para justamente ser esse guia, que vai dar um norte para a criança, vai dizer o que pode, o que não pode ser feito, quais são as regras e os limites. Mas isso tudo pode ser feito de uma forma respeitosa. Então, quando os pais não fazem isso,
a criança se sente totalmente desnorteada, ela se sente perdida, ela se sente insegura. Então, muitas vezes, quem está sendo permissivo acha que está fazendo melhor, que está sendo super cuidadoso com a criança, mas a criança não está se sentindo desse jeito. Lógico que ela vai tirar proveito, né, do que é permitido para ela fazer, mas no seu íntimo ela está se sentindo totalmente desamparada, porque ela não tem justamente esse adulto para dar esse norte para ela. Um outro motivo dos pais se comportarem desse jeito, com permissividade, é por medo de perder o amor dos filhos. Então, às vezes, em uma separação do casal, digamos que um dos pais seja aquele pai ou mãe que pega a criança só de 15 em 15 dias e leva pra passear, dá doce, dá tudo pra criança. E é o pai legal pra criança. Então o outro que tá com a criança no dia a dia, muitas vezes não quer ser aquele pai ou mãe que são chatos, que colocam os limites. E acabam também sendo permissivos. Ou seja, a criança não vai ter limites nem de um lado, de um pai que pega no final de semana, de 15 em 15 dias, e que dá tudo que a criança quer, e nem do outro, daquela pessoa que tá ali no dia a dia com a criança. Eu sei que é difícil para essa pessoa que fica ali no dia a dia, na labuta com a criança, mas precisa assumir esse papel, quem foi o cuidador, né, principal. Então precisa ser feito isso. E esses pais, eles não querem fazer porque não querem ser o lado chato da história, né? Aquela pessoa que vai colocar limites e a criança vai às vezes dizer: ah, você é chato porque meu outro pai ou mãe deixa fazer e você não. Mas a gente precisa passar e suportar essa frustração que vai nos causar, né? Pra poder colocar esse limite. Um outro motivo é que às vezes os pais acham que é uma fase, que vai passar. Isso aconteceu inclusive na minha casa com meu pai. Meu pai é o principal cuidador, né, de meu sobrinho. E com o neto ele faz todas as vontades. Então ele acaba criando esse prejuízo, né? E a gente, depois de conversar muito com ele, eu dar todas as orientações pra ele em algum momento ele acabou admitindo pra mim: não, realmente, eu achava antes que era uma fase que ia passar, quando ele fazia aquelas birras terríveis dos 2, 3 anos. E depois ele viu meu sobrinho crescendo e que não estava passando. Por quê? Porque ele se comportava de uma forma permissiva com meu sobrinho. Então, quando a gente se comporta desse jeito com a criança, com permissividade, muitas vezes as pessoas acham que vai passar depois quando crescer. Ah, é um bebezinho, ainda tá usando fralda, ainda tá usando bico, então deixa eu fazer aqui todas as vontades. Mas não é assim, porque a criança vai crescer. Então a gente precisa entender que a infância é uma preparação para a vida adulta. Além disso, na fase de 0 a 6 anos, é o momento em que o cérebro da criança vai formar a maior parte das trilhas neurais. Então, as trilhas neurais são os caminhos que os neurônios vão fazer para ensinar vários comportamentos. Então, por exemplo, se hoje você escova os dentes, toma banho, veste a roupa, tudo que a gente faz, boa parte do nosso comportamento é colocado no piloto automático. O que é isso? Depois que essas trilhas neurais foram formadas, né? Então inicialmente não existia trilha neural nenhuma, porque aquele comportamento era totalmente desconhecido. A partir do momento que a gente vai treinando a criança a escovar os dentes, aí vai formando as trilhas neurais de como se escova os dentes. A trilha neural de como se toma banho, de como se veste uma roupa. Então tudo isso, não só de comportamentos do dia a dia, mas também de como a criança se comporta com os outros. Né? Então tudo isso são formadas trilhas neurais. E depois o nosso comportamento fica no piloto automático. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele pega todo o alimento que a gente consome, é transformado em energia. E o nosso cérebro, ele consome 25% de toda essa energia. Então, um único órgão consome 25%. E os outros 75% é distribuído em todos os outros órgãos do nosso corpo para que a gente funcione. Então, o cérebro, ele consome muita energia. Para poupar energia, ele faz isso, ele coloca a gente no piloto automático. Então, quem acha que esse comportamento da criança é coisa da idade que vai passar, não passa por causa disso. Porque essas trilhas neurais vão sendo cada vez mais fortalecidas e a criança vai ficar no piloto automático daqueles comportamentos que são prejudiciais para ela. E depois a gente não entende por que a criança cresce e continua fazendo aquilo dali e até pior.